Hoje um programa muito diferente para nós aqui da Rede CNT, porque nós perdemos na sexta-feira um grande amigo, um grande companheiro, um grande profissional, que esteve ocupando essa bancada aqui por muito tempo. Sempre com muita alegria, sempre com muita disposição de fazer o trabalho. Chegava sempre sorridente aqui na televisão, sempre muito agitado. Terminava o programa, nunca ele ia embora rapidamente. Sempre ficava, tinha sempre uma palavra amiga, uma observação. Então o programa de hoje é todo dedicado ao Gil Rocha. O Gil Rocha que vai estar vivo para sempre em nossas memórias, nos nossos pensamentos, porque o Gil, ele durante muitos e muitos anos esteve na rádio, esteve na televisão, esteve fazendo a diferença na imprensa esportiva do estado do Paraná e do Brasil. Gil Rocha, onde quer que você esteja, meu amigo, esse programa é todo dedicado a você. Boa noite, Iraptã. Na verdade a gente fala boa noite, mas é muito difícil ainda assimilar essa partida do Gil Rocha de uma maneira tão inesperada, né? Pois infelizmente, né, aconteceu, fica o golpe, acho que a ficha ainda não caiu completamente. O que a gente pode tirar de lição é que a gente tem que viver a vida intensamente, como o Gil viveu. O Gil sempre foi um cara, como você disse, muito expansivo, sempre sorridente, sempre alegre e que aproveitou demais a vida, aproveitou muito bem a vida. E eu acho que é essa lição que a gente tem que levar, sabe? Viver o dia a dia, porque o amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, não. Marcelo Ortiz. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Osmar. Boa noite, Iraptã. Boa noite para você que está em casa. Boa noite, Gil, aí em cima. É duro, né, Osmar? É difícil, mas se a gente tem uma certeza nessa vida, infelizmente a única certeza, convicção que nós temos é a morte. Nós não sabemos o próximo segundo, o próximo dia, menos ainda. Então a gente só pode fazer, como lembrou muito bem, Iraptã, você falou, tentar aproveitar esse legado que o Gil deixou, que foi sempre de muita alegria, né? O Gil, sempre que quem acompanhava em casa percebia isso, ele tinha um cuidado muito grande. Sempre que ele criticava, ele media muito bem o que falar, porque como ele sempre lembrava, né? Atrás, ou na verdade, principalmente, além do profissional que pode ser criticado, você tem que ter muito cuidado, porque tem um ser humano, uma família toda. E o Gil, dessa forma muito correta, ele sempre fez isso e, além de fazer, ele passava, pela maneira que ele fazia, uma lição muito importante para todos nós. Você tem que ter opinião, como o Gil sempre teve, muito forte, mas você pode sim ser forte sem perder essa ternura, esse cuidado com o ser humano especialmente. Um pai exemplar, espetacular, do Lucas, do Pedro, do João, né? Tenho certeza, a Ana que sempre acompanhou o programa, imagino que para ela também seja muito difícil, né? Até ela poder voltar a acompanhar os programas que ela sempre gostou do esporte, sem ter o companheiro dela, né? O Gil Rocha, que deixa uma lacuna irreparável, Osmar Antônio, que a alma dele descanse em muita paz. Infelizmente, perdemos um grande amigo, morre o homem, mas nasce uma lenda, Gil Rocha. Gil Rocha, essa mensagem é para você, meu amigo. Gilberto Rocha Manuel, ou simplesmente Gil. Como é difícil falar de alguém no passado. Se pensarmos friamente, há 48 horas você estava aqui conosco. Muitos te conheciam através do seu trabalho na TV ou no rádio. Nos consideramos sortudos, pois além do profissional, tínhamos o contato com o Gil, pessoa física, se assim podemos definir. Durante muitos e muitos anos, o seu encontro com as pessoas era em outra emissora. Às vezes na hora do almoço, às vezes na hora do futebol, e por um período marcante, já nas madrugadas de domingo para segunda. Bem, aqui na rede CNT, o encontro para falar sobre futebol, uma das suas grandes paixões, era mais cedo, às 10 horas da noite, para todo o Brasil. Irreverente, alegre, gente como a gente. O Gil marcou seu nome na história da comunicação paranaense. Ajudou o jornalismo esportivo a ter a importância e a relevância que vemos hoje. Estamos chegando. Bom dia. É tempo de esportes aqui na CBN Curitiba.
É até difícil encerrar esse texto quando até a sua despedida nem se trata de uma. Tem sempre aquele olhar para o futuro, de certa forma, negando aquilo que pode acontecer e que vai acontecer com todos nós. Um abraço, Gil. Até a Abraço, tem próxima. muita bola rolando durante a semana, estamos atentos. Não teve despedida. E no fundo acreditamos que foi até melhor assim. Ainda não conseguimos acreditar em tudo o que aconteceu. E assim, as boas histórias e as lembranças estarão sempre presentes em nossos pensamentos. Toda a equipe do Tempo Extra e da rede CNT lamenta a perda de um grande amigo. O Gil Rocha vai fazer muita falta realmente, porque o Gil, na quinta-feira ainda, Marcelo, Iraptã, você está conosco em casa, o Gil era de um profissionalismo impressionante. Na quinta-feira, ele mandou uma mensagem por volta das 7 horas da noite. Vou até ficar olhando ali para o Gil. E ele dizia, já preocupado com o programa de quinta-feira, viu, Marcelo? De hoje. Quinta-feira ele mandou uma mensagem dizendo que ia ficar em observação no hospital e que, de repente, não conseguiria vir no programa de hoje. Eu falei, Gil, aproveita o final de semana, fica em casa, né, e tal. Não vai ser nada. E na sexta-feira mandei uma mensagem para o Gil, ele já não respondeu. Eu imaginei que o Gil tivesse, de repente, descansando, enfim. E aí recebemos essa mensagem já de madrugada, infelizmente, do passamento aí do nosso grande amigo Gil Rocha, mas que vai ficar para sempre com a gente, né? Com certeza. O legado dele, como disse o Marcelo, está aí, né? Um dos grandes ícones do esporte paranaense, né? Do jornalismo esportivo paranaense e brasileiro. Verdade, né? O Gil, a gente vai ficar aqui, a gente podia ficar o programa inteiro, né, falando sobre ele, Osmar, e mesmo assim não falaríamos tudo que ele representa para o jornalismo esportivo e para o jornalismo como um todo, né? Porque agora, recentemente, ele comandava a equipe da CBN, na própria TV Paranaense, na RPC, ele chegou a ser comandante do jornalismo de forma geral também. Né? Além de no esporte ser uma grande marca, como lembrou o Iraptã. Então, eu tenho certeza, Osmar, que todos que estão assistindo agora, que tem mais 20, 30, 40, 50, 60 anos, tem o Gil como uma grande marca da TV Paranaense do esporte, porque, e quando eu disse que já é uma lenda, porque é muito difícil você imaginar, Osmar. Primeiro, não se tem mais, hoje não tem mais uma hegemonia total, né, quando que tem uma emissora para transmitir futebol, como teve por um período. E o Gil, por toda a competência dele, ele estava nessa empresa que tinha praticamente hegemonia. Então o Gil foi a voz e a imagem que mais apareceu e transmitiu os grandes feitos do futebol paranaense por muito tempo, né, Osmar? Por mais de 30 anos. Isso não existe mais na comunicação, né? Então, por isso que eu digo, o Gil realmente é uma marca extraordinária. Agora, Osmar, é um negócio assim interessante, vocês conhecem muito bem, quem já foi na Arena. Na Arena a gente tem aquela bancada, né? Todos ficam lado a lado. Foi muito, porque o Gil sempre brincava com todo mundo, mexia com todo mundo, né? No último jogo, domingo passado, na Vila Capanema, nós fizemos até uma brincadeira com o Gil, coisa que no rádio não se faz muito, o Gil, mas eu não tinha o Gil como concorrente. E que a gente fez, o Gil era nosso amigo, né? O Gil foi visitar a gente na cabine ali, eu coloquei ele no ar, eu brinquei, e uma coisa que nem deveria fazer, eu brinquei com ele e disse, primeiro jogo que o Gil vai comentar na CBN, a gente abrindo o Jornal da Banda B anunciando que era o primeiro que ele ia comentar lá, porque ele como chefe não tinha comentado os jogos lá ainda, né? E veja como são as coisas, né? Ele comentou um jogo só, foi o último. E daí, infelizmente, nesse domingo já não estava entre nós. E ele até brincou que se o Paraná não classificasse, como é que ele ia entrar em casa, né? Porque a Ana Paranista estava esperando o Paraná muito bem, mas e isso só representa o que o Gil nunca foi, mesmo em outras emissoras, nunca foi concorrente, né, Osmar? Sempre foi um grande amigo, um grande parceiro, e a gente tinha o Gil como ídolo, e depois, o Robert falou nesse texto, é uma verdade, né, Iraptã, Osmar, a gente passou até a convivência, a alegria de conviver com o Gil, e no caso de nós três aqui, quando nós começamos, o Gil já era um grande nome, né, e com todos nós ele se comportava, na época como repórter,
como se fosse exatamente como nós. Nunca em nenhum momento se colocou num pedestal, muito pelo contrário, né? Não. Nem parecia ser esse grande nome que sempre foi. Então o Gil... O Gil, Marcelo, quando ele entrava, por exemplo, no CNT Esporte, o jogo terminava 11h30 da noite, meia-noite. Sim. O Gil entrava com a vontade de participar, como se estivesse começando a carreira naquele momento. Exatamente. E mesmo quando concorrente era, Osmar, você vai lembrar na época que o programa era Balanço Esportivo, cansei de receber mensagem dele dando dicas. Marcelo, tá vendo o programa? Tá sim. Pô, vocês podiam fazer isso, fazer aquilo. Isso mesmo. Como depois aqui trabalhando com a gente, ele sempre fez, Osmar. Então, ele sempre foi uma figura realmente muito preocupada, ele sempre se preocupou muito com a gente, né? Ele chegava aqui, viu o Irapitã meio assim, mas, pô, Irapitã, aconteceu, que você tá assim? aconteceu, Pô, Guri? Marcelo, você tá chateado aí, tá triste? Tá... Não, eu vou sentir muita saudade enfim. do Gil, hein, Marcelo? Ele entrava aqui no nosso estúdio, sempre tomando um refrigerantezinho, uma água, Um energético, às vezes. comendo um salgadinho, né? Às vezes um salgadinho que eu falava, Gil, sai do estúdio, esse salgado aí. Ela dizia, ó, Gil Rocha, nós vamos fazer um programa do jeito que você gostaria que nós fizéssemos aqui, né, Marcelo? Porque o Gil gostava de qualidade. Ele gostava que tivesse gol no programa. Gol, informação, Guri. Informação. Então, se ele realmente... Ó, ele vai estar dizendo, ô, Guri, vamos mostrar os gols, todos os gols hoje, hein? Gil Rocha, todo o programa dedicado a você, a família do Gil, a Ana, Lucas, o João, Pedro, nossos sentimentos e nossa admiração, viu, Gil?